Olá pessoal, eu me chamo Emerson Padilha e estamos aqui no canal Amor e Luz. Hoje nós teremos a oportunidade de responder a alguns questionamentos. A pergunta de hoje é: qual o propósito da reencarnação? Nós sabemos que a vida ela tem por propósito existirmos, nós estamos aqui na Terra, o propósito é de aprendizado. Nós precisamos aprender para progredir. Só alcançamos a verdadeira felicidade quando a gente se purificar. Quando a gente, como espírito, nos purificarmos, é que alcançaremos o nível máximo da evolução espiritual e aí então seremos felizes. Nós sabemos, dentro da doutrina espírita, que Deus nos cria simples e ignorantes. No princípio, nós existimos como espíritos simples e ignorantes. Aí é quando nós temos a presença de seres humanos em estágios primitivos. Todo mundo sabe que cientificamente aqui na Terra já houve um período de estado primitivo do homem. Era quando o planeta estava nos seus estágios primitivos. Consequentemente, os seres que habitavam esse planeta eram seres muito primitivos. Nesses corpos primitivos, encarnam-se os espíritos em fase inicial de evolução. É aí quando eles vão iniciar o processo de desenvolvimento da razão e do livre-arbítrio, que é o que vai diferenciar o ser humano dos animais. Assim que, quando nos tornamos humanos, provindos do reino animal, nós, ao nos tornarmos humanos, adquirimos a consciência e o livre-arbítrio. E é a partir desse princípio que a gente vai ganhando conhecimento, experiência, através das experiências, daquilo que nós vamos vivenciando, é que nós vamos desenvolvendo a inteligência. E mais vamos desenvolvendo também os nossos princípios morais. Numa etapa mais para adiante, o espírito, ele alcança o estágio que nós estamos atualmente aqui na nossa Terra, no nosso planeta, que é o estágio de expiações e provações. É quando o espírito já tem inteligência, raciocínio, porém ainda não desenvolveu, ainda não progrediu moralmente. Então ele precisa adquirir as virtudes, progredir moralmente, porque o progresso integral do ser humano só ocorre quando há um equilíbrio entre o desenvolvimento da inteligência e o desenvolvimento da parte também espiritual ou moral. É o equilíbrio. O homem, no estágio que nós estamos, é mais propenso ao desenvolvimento da inteligência do que ao desenvolvimento moral. Daí o desequilíbrio, e esses desequilíbrios que nós percebemos no nosso planeta.
Daí o homem vai evoluindo através do conhecimento e do desenvolvimento moral, das virtudes, e vai chegando a estágios evolutivos mais elevados, passando de um estágio para outro, até chegar a completar todo esse processo. O espírito, ele evolui até chegar ao ponto em que ele já adquiriu todos os conhecimentos da ciência e da moral, já é um espírito puro. Porque Jesus disse que quando nós chegamos a sermos puros, é deles o reino dos céus. Então aí é quando o espírito completar todos esses estágios evolutivos, ele passa a viver como puro espírito e em constante ligação com o nosso Pai Celestial, esse ser superior, o Criador. É aquilo que nós chamamos, aqui a Igreja Católica estabelece como sendo anjos, arcanjos, querubins, serafins. Então, eles criaram essa nomenclatura para justamente falarem desses espíritos puros. Mas todos esses espíritos puros vieram de onde? Eles já existiam antes da criação da Terra. Então, de onde vieram? Justamente por um processo evolutivo que não ocorreu aqui na Terra, porque a Terra ainda não existia. Eles desenvolveram todas essas capacidades em outros planetas, em outros mundos do universo. É tão certo que existem outros planetas no universo habitados que os próprios cientistas são crentes nisso. Então, a gente tem diferentes mundos em estágio evolutivo diferente, onde todos nós que somos criados, simples e ignorantes, podemos evoluir. São as escolas. Os planetas são escolas para esse processo de aprendizado do espírito. Assim que todos nós já existimos há muito tempo. Nós, como espíritos, a tendência nossa é da gente pensar que nós somos esse corpo de carne, mas não somos esse corpo de carne só. O principal em nós é o espírito, é o nosso eu verdadeiro, é o espírito. O espírito é aquele que não morre, é aquele que é eterno a partir do momento que foi criado por Deus. Ele passa a ser eterno, ao contrário das coisas materiais, como o nosso corpo físico, que chega a um certo momento que ele termina, ele se acaba. Acaba o corpo físico, mas o nosso espírito permanece. E nesse processo evolutivo, Deus, como é infinitamente bom e misericordioso, Ele oferece a todos nós uma possibilidade de recomeçarmos sempre o nosso processo evolutivo de onde nós paramos. Então a morte não é o fim, é apenas o fim de uma etapa de aprendizado, de estudo. É como um aluno que está cursando uma universidade ou uma escola
E ele termina um ano. Ele finaliza um ano. E ele passa por provas. Daí o nosso planeta ser um planeta de provas. E ele passa por esse processo de provas e de seleção. De forma que o espírito, ele ao término de uma jornada aqui na Terra, ele alcançou um determinado grau de conhecimento e de evolução espiritual. Mas ainda não está completado, porque o processo até a purificação do espírito é um processo muito longo. Então, ele ao terminar esse processo, veja bem, a encarnação, portanto, ela tem por finalidade nosso progresso. Tem por finalidade um processo de aprendizado. É para o nosso crescimento espiritual. Nós passamos aqui na Terra como se fosse numa escola em que nós estamos aprendendo não só a raciocinar, a desenvolver a inteligência, mas a desenvolver o nosso livre-arbítrio, mas também para evoluirmos do ponto de vista espiritual, nos tornarmos seres capazes de amar. Um estágio muito alto do amor ao próximo. Esse é o objetivo de nós existirmos, de estarmos aqui na Terra, num processo de aprendizado. E depois, como isso não se completa em um só estágio, como um curso qualquer que a gente faça, não se completa em apenas um estágio do curso, é preciso vários estágios para se completar. Então, nós temos a oportunidade, Deus nos dá a oportunidade de começarmos de novo. E aí, precisamos nascer de novo. Quantas vezes forem necessárias até chegarmos a puro espírito. Quando nós chegamos a puro espírito, já não precisamos mais reencarnar. A reencarnação é apenas um período de aprendizado para o espírito e crescimento espiritual dele. De forma que se completa quando nos tornamos puros. Eu espero que vocês tenham entendido o porquê da reencarnação. Poderíamos falar sobre o mecanismo da reencarnação, mas isso aí poderá ficar para uma próxima etapa do nosso estudo. Está bem? Obrigado a todos. Que a paz de Jesus continue com todos nós.